Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal Agro e Prosa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um Agro e Prosa Podcast. O meu convidado de hoje é Daniel Augusto Cavalcante, que é mestre e doutor em tecnologia. E ele é presidente da Abelha, que é a Associação Brasileira de Estudo das Abelhas. E ele é o CEO da Baldoni Agroindústria. E o tema da nossa entrevista será: a apicultura pode ajudar a combater a diminuição de abelhas no planeta. Daniel, eu estou empolgado para essa nossa prosa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui. Cara, hoje é dia 3 de outubro, é Dia Nacional das Abelhas, estou correto? Corretíssimo, não existe nenhum bicho mais importante que a abelha neste planeta. E me conta, como é que você começou a trabalhar com apicultura, a buscar entender mais de abelha? Nossa, a história é longa. Para resumir, eu fui militar da aeronáutica durante muitos anos. Durante 30 anos, eu fui da Força Aérea Brasileira, né? E trabalhei com alimentos a minha vida toda. Né? Até que chega um momento em que você vai ficando mais antigo, você vai saindo daquelas funções operacionais, e eu tinha trabalhado muito com produtos de origem animal. E eu falei, eu vou procurar algo para fazer nessa área de produtos de origem animal que não seja perecível. E me aparece na frente as abelhas. Apareceu o bicho da seda, ovo em pó, pasteurizado, mas chegou as abelhas. E a gente viu uma oportunidade muito grande nesse mercado, né, nesse mercado dos produtos do universo da colmeia, que ainda talvez não estejam sendo explorados no Brasil, como a gente vê sendo explorado praticamente pelo mundo inteiro. E foi nessa oportunidade que a gente abraçou, e há 5 anos atrás nasce a Baldoni na nossa gestão, para poder fazer todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aí nos últimos anos. Bacana. E você é presidente também da Associação Brasileira de Estudo das Abelhas. Aliás, vocês fizeram um acrônimo legal aí, né? Com esse nome, né? ABELHA. Ficou show de bola. Muito bom, parabéns. Né? Associação Brasileira de Abelhas. Conta o que é essa associação, como é que ela surgiu, com qual objetivo? A associação é muito importante. Já convido a todos a darem uma boa pesquisada, uma olhada no nosso site. Né? A gente tem informação de qualidade, né? A gente tem um comitê científico muito abrangente, muito nobre, né? Que estão presentes em praticamente todos, estão em todos os estados, territórios do nosso país, falando não somente sobre abelha, mas falando sobre polinização. Né? E a gente leva informações técnicas, como eu disse, de uma maneira bastante clara, para que os nossos usuários, os consumidores das nossas informações, possam não somente entender, mas aplicar. O nosso principal objetivo é levar a convivência harmônica entre a agricultura e a apicultura. Então, se fala muito em problemas com defensivos agrícolas, né? E muitas vezes a gente percebe que a utilização incorreta desses defensivos, né, ou a colocação de apiários em locais sem avisar o agricultor, acaba fazendo um contato entre o defensivo e a abelha, e a gente acaba perdendo algumas abelhas. A associação está aí presente para poder cada vez mais gerar conhecimento nesse intuito da gente manter as abelhas aí pelo resto do nosso tempo na humanidade. Você começou a falar lá no início a respeito da Baldoni. Como é que surgiu a Baldoni e o que é essa empresa? A Baldoni é uma agroindústria, né? Ela está verticalizada desde a produção de mel como matéria-prima no campo. Nós temos apiários no Rio Grande do Sul, nós temos apiário no Nordeste brasileiro, aqui na região Sudeste, principalmente em São Paulo, né? Que abastece, né, o nosso entreposto. O entreposto é o nome dado àquele local que recebe o mel. O mel praticamente ele não tem nenhum tipo de processo, então a gente recebe dos nossos apiários e recebe de diversos apicultores credenciados à Baldoni. Temos mais de 50 apicultores credenciados, né, que nos fornecem, né, mensalmente, semanalmente mel, para que a gente possa desenvolver as nossas atividades. Nossa principal função é o envase desse produto e a distribuição em nível nacional, né, do mel de abelha, de própolis, de geleia real, de pólen, de creme hidratante à base de apitoxina, que é o veneno de abelha, enfim, produtos derivados aí de todo o universo da colmeia.
Aí surgiu uma dúvida aqui agora, porque cada mel parece que ele tem uma característica da florada, né? Toda essa coisa. Quando você pega mel de 50 apicultores e mistura tudo isso, o que acontece? Esse é um grande diferencial, Divino, porque, na verdade, você falou muito bem, né? E as pessoas, às vezes, não conhecem essa ideia de mel, participam de algumas feiras, né? E a principal pergunta que tem é, primeiro, esse mel é puro? As pessoas costumam perguntar, esse mel é puro? É a questão mais veiculada. E a gente tem que tomar muito cuidado. O mel é um dos produtos mais fraudados do mundo, né? Então temos o azeite, talvez depois o mel como o segundo produto que mais fraude sofre no mundo inteiro. Então sempre buscar empresas idôneas, empresas que são conhecidas, né? Para você adquirir o seu mel é a melhor forma da gente fazer isso acontecer. E para que se tenha mel, a gente precisa de uma abelha e de uma flor. Essa abelha vai até uma flor, consome o néctar dessa flor, que é uma solução açucarada, leva esse néctar para dentro da colmeia, né? Lá ela é quebrada em glicose e frutose, e dentro da colmeia é feito o que a gente chama, é produzido por essas abelhas, por meio de secagem, enfim, algumas enzimas são utilizadas, o mel. Cada flor, Divino, traz uma qualidade, traz uma especificidade de mel. Então a gente tem méis mais claros, méis mais aromáticos, méis mais intensos, mais escuros, méis mais fortes, méis mais doces, méis menos doces. Tudo isso não é a função da abelha, e sim da flor em que a abelha visita, né? Então, quando a gente recebe esses méis de todos os apicultores, a Baldoni se preocupa muito com a florada, com o pasto apícola em que esses apicultores estão trabalhando para mandar o mel para o nosso entreposto. Então, se a gente está numa época, por exemplo, de mel de laranjeira, agora exatamente, nós estamos em pomares de laranjeira colhendo mel de laranjeira. A maioria dos méis que entram dentro do entreposto são méis de flores de laranjeira. É claro que muitas vezes, perto de um pomar de laranjeira, você tem uma mata do lado, né, uma reserva do lado da fazenda, e nessa reserva tem algumas flores que também estão produzindo néctar. As abelhas podem pegar um pouquinho desse néctar, pegar néctar de laranjeira, mas predominantemente a gente está recebendo mel de flor de laranjeira, classifica. E aí no começo do ano você tem mel de eucalipto, depois você tem cipó-uva, mel de açapeixe, enfim, mel de flores silvestres no Brasil inteiro, espalhado durante o ano. Então são as diversas floradas em relação ao território, né, a temperatura que nós temos naquela região, né, somada aí às flores que estão disponíveis para que seja colheito o néctar. E aí tem diversos tipos de mel, e essa rastreabilidade, cada potinho de mel nosso, nós sabemos exatamente de qual apicultor que saiu e que data que ele foi colhido para poder ser colocado naquela embalagem disponibilizada para o consumidor. Aí já apareceu outra dúvida, como consumidor, né? Porque é muito comum a gente ver lá o pessoal vendendo na beira da estrada, né? Aqueles vidros bonitos, cheios de mel e tal. Como é que eu consigo? Eu que não sou lá da associação e tal, sou um mero consumidor. Como é que eu consigo distinguir um mel de qualidade de um mel adulterado? Com relação a aroma e sabor é muito difícil de ver, né? Então, por isso que o mel é um dos produtos mais fraudados do mundo, né? Então a gente tem países na Ásia que mandam méis para a Alemanha, né? Para países europeus que foram produzidos praticamente em laboratório, e eles acabam comprando como mel original, como mel produzido pelas abelhas a partir do néctar de uma flor. Então, o que a gente aconselha sempre, o mel, ele é um produto fiscalizado pelo Ministério da Agricultura, né, e por meio dos serviços de inspeção municipal, estadual e federal. Então, não é interessante a gente comprar. É a mesma coisa, Divino, que você passar na rua e comprar um pote de leite numa garrafa de vidro. A gente desconfia daquele produto. Então, esses produtos que são vendidos na beira da estrada, eu não posso afirmar que eles são fraude, mas eu posso afirmar que eles não foram fiscalizados pelo Ministério da Agricultura. Isso acaba prejudicando um pouco toda a cadeia. Então, é recomendado que os consumidores de mel, que os consumidores eles saibam disso, que eles procurem adquirir os seus produtos de empresas que são conhecidas por ele. Então, tem muitas empresas no Brasil que são sérias. A Baldoni é uma delas, mas tem muitas outras que são empresas sérias, que fornecem um produto de qualidade, que está disponível nos varejos alimentar, no varejo farmacêutico, onde a gente pode adquirir um produto com toda a tranquilidade do mundo. Então, eu sugiro sempre, vai consumir o mel, pesquisa a empresa que vai comprar, como a gente faz
né, com os outros produtos. E não adquira produto vendido na rua, na frente do banco, na frente de instalações públicas, parado na estrada, as pessoas vendendo em litro, né? Olha, esse litro de mel de Jataí, né, por 20, 30 reais. Ninguém vai vender mel de Jataí, 1 quilo de mel de Jataí, 1 litro de mel de Jataí, por 20 reais. Isso não existe em lugar nenhum. Para você ter ideia, uma colmeiazinha de abelha Jataí, ela produz 400 gramas de mel por ano. Então, como é que a gente vai ter volume para isso? Com certeza, ali a gente tem fraude. Cara, você me alertou para um negócio que eu nunca tinha me atentado para isso, essa questão de buscar uma empresa idônea. Olha só, como consumidor eu achava que era normal comprar mel na beira da estrada. Pronto, você me convenceu, não vou fazer isso mais. Comeu açúcar muito tempo da sua vida, Divino. Com certeza absoluta. Por que hoje, dia 3 de outubro, é comemorado o Dia Nacional das Abelhas? As abelhas estão cada vez mais importantes, né? Então, a gente tem lá em maio o Dia Internacional das Abelhas, né, e foi instituído aqui no Brasil o dia 3 de outubro como o Dia da Abelha. A abelha, Divino, ela muitas vezes, e a maioria das pessoas veem, né, esse inseto como produção de mel. Durante muitos e muitos anos, milhões de anos que essas abelhas existem, começou lá 2.400 anos antes de Cristo, né, elas começaram a viver de forma em sociedade. Elas sempre foram exploradas pela produção de mel. E talvez elas não foram extintas em virtude de trazer, né, esse alimento tão rico, né, tão valoroso para a gente, né, não só para a gente, mas para todos os nossos ancestrais e todos os animais que usufruem desse produto. Os ursos são os grandes consumidores. E com isso a gente acabou cuidando um pouco mais das abelhas. E a gente só veio descobrir lá pelos anos de 1800, mais ou menos, a questão da polinização. Então, as abelhas, né, elas têm uma importância fundamental na nossa vida, que é a polinização, né? Elas transferem o pólen, né, do aparelho masculino de uma flor para o aparelho pro sistema reprodutivo, né, feminino de uma outra flor, fazendo com que a gente tenha uma melhoria em frutos, que a gente tenha uma maior produtividade de alimentos e que a gente, por acaso, tenha esses frutos e esses alimentos. Porque sem a polinização, com certeza, a gente não teria muitas das frutas e legumes que a gente consome hoje. Então, sem a figura dessas abelhas, com certeza a gente comeria de uma forma diferente. Não sei se seria melhor ou pior, porque, segundo Darwin, a gente ia se adaptar. Ia levar um tempo para se adaptar. Mas, com certeza absoluta, nós não comeríamos kiwi, melancia, maçã, dentre outros produtos que são 100%, né, responsáveis, né, eles necessitam da abelha para fazer a sua polinização e para que realmente esses frutos possam chegar às nossas mesas com qualidade. Eu fiz uma viagem para o Paraná com um grupo de jornalistas e nós fomos conhecer um meliponário. Eu achei tão interessante aquilo, cara, porque tinha lá, acho que 11 espécies de abelhas sem ferrão. Eu nunca tinha visto, né? As abelhas pequenininhas, e tinha de Jataí, que você falou aí. E cada um dos jornalistas, nós éramos, eu acho que uns 20, sei lá, cada um deles ganhou um potinho de mel, né, da abelha sem ferrão. Cara, eu nunca tinha experimentado, mas ele é muito gostoso, é muito diferente, né? Ele é diferente. Uma abelha numa flor, né? Mas a produção é diferente. O mel dessas abelhas sem ferrão, elas acabam tendo uma umidade maior. Isso. Por definição, a abelha, a Apis mellifera, aquela abelha que a gente conhece, que tem um abdômen preto e amarelo, listradinho, né? Ela é muito nova aqui no Brasil. Ela chega lá no meados do século XVIII, logo depois que a família real chega no Brasil, aí a abelha chega com esse mel que a gente produz em escala, que a gente tem. Então, nós estamos ainda engatinhando nessa ideia de produção e de consumo de mel. Não temos, né, essa cultura do consumo do mel. Mas as abelhas nativas são as abelhas, né, essas do meliponário que você visitou, são as abelhas que estão presentes aqui no nosso território desde sempre, né? E são muito mais são milhares de espécies, né, que a gente tem de abelhas sem ferrão. A jataí é uma muito bem difundida, muito encontrada. Tem o mel um pouquinho mais azedo, mais líquido, né, a umidade superior, como eu estava falando. O mel, por definição, né, é uma solução açucarada produzida pelas abelhas que tem umidade abaixo de 20%. Por isso que ele não esfraga.
Por isso que a gente encontra méis, às vezes, de 1000 anos armazenados em alguns locais no Egito, que estão prontos para o consumo. Aqui na Baldônia a gente tem um mel de 30 anos num pote, que está ali pronto para ser consumido, está tudo bem, né? Foi armazenado longe do sol, com a umidade abaixo de 20%, não estraga. Quando você falou de milhares de espécies de abelhas, foi uma figura de linguagem ou é isso mesmo? Não, existem milhares. Eu até convido, eu não vou dar um número exato para não me perder nele. Convido a visitar o Atlas da Apicultura, que fica no site da abelha, da nossa associação. É um atlas mais completo que existe, pelo menos nas Américas, né? Lá a gente tem catalogado todas essas abelhas, tem a imagem de todas essas abelhas, falamos sobre produção de mel no país, falamos sobre culturas, quais são as culturas e quais são as abelhas que são mais eficazes para a polinização dessas culturas. Então lá você consegue ver que a gente realmente tem muitos e muitas espécimes de abelhas aqui no Brasil, né? Então todas catalogadas, a gente consegue entender uma por uma, um trabalho muito bem feito que a abelha vem fazendo há algum tempo. Você falou que o brasileiro consome pouco mel ainda. Qual é o consumo do brasileiro comparado a outros povos e por que consome pouco? O Brasil, ele produz 55 mil toneladas de mel, né? Muito pouco quando a gente olha a biodiversidade que a gente tem e quando a gente olha os vizinhos aqui do lado da Argentina, por exemplo, tem um espaço territorial bem menor do que a gente e produz praticamente o dobro que nós produzimos de mel. Desses 55 mil toneladas, 45 mil estão sendo exportadas. Então, a gente fica entre 10 e 15 mil toneladas de mel para o consumo interno. Se a gente pegar a nossa população de 220 milhões, nós vamos chegar a uma média entre 50 e 60 gramas de mel por habitante. Então, é muito pouco. Se a gente pegar um americano, por exemplo, ele consome perto de 1.000 gramas, 1 quilo de mel por ano. Um suíço, 1.500, um europeu na média de 800, 900 gramas por ano. O Brasil consome 60 gramas. Por quê, Divino? Porque é cultural. Lá nos anos de 1700, mais ou menos, o pessoal veio da Holanda, né, chegou aqui no Brasil e plantou cana-de-açúcar. Com a cana-de-açúcar, o Brasil tem uma produção, nós somos o maior exportador de açúcar do mundo, né, e mandamos açúcar para todos os lugares do mundo. Com isso, a gente tem uma disponibilidade do açúcar sacarose industrializado muito grande. É fácil encontrar em todo lugar, a gente tem açúcar. E o mel é muito recente no nosso país, né? Então, com isso, a gente não tem a cultura, o hábito, né, e o passar ali de avô para pai, de pai para filho, né, dessa ideia de se consumir mel. Um exemplo legal de se ver, né, a Europa pós-guerra, uma noiva, quando ela se casava, né, as pessoas davam de presente para essa noiva uma colmeia. Ela tinha uma colmeia no fundo da casa dela, para que ela pudesse colher um pouquinho de mel para adoçar um chá, para adoçar um bolo, para poder utilizar como adoçante natural nas suas residências. Isso não acontece aqui, que a gente não tem isso como hábito, como cultura. Assim como na Europa, eles não produzem açúcar, eles importam açúcar. Então, eles têm uma disponibilidade menor que a disponibilidade do brasileiro. Precisamos devagar e conversando um pouco mais com a nossa população, mostrando os benefícios que o mel tem, né? Benefícios esses como um antioxidante natural, isso leva uma longevidade, a gente pode viver mais tempo, é um antioxidante, ele é um antibactericida, né? É um produto cicatrizante muito bom. Então, o mel tem vitaminas e minerais que ajudam na imunidade e devagar a gente precisa comunicar isso para o nosso povo, para que eles vão aumentando o consumo de mel como um produto natural, como um produto saudável e, quem sabe, diminuindo um pouco a industrialização que a gente tem na sacarose e no açúcar industrializado. O diabético tem problema com açúcar e com mel tem também? Da mesma forma. É a mesma coisa. Né? Da mesma forma tem. Então, sempre que o diabético vai consumir produtos à base de glicose, de frutose, é bem interessante que ele consulte um nutricionista, que ele consulte um médico para que ele tenha as doses recomendadas de acordo com o grau de diabetes que ele tem. Fala-se muito do risco de desaparecimento das abelhas. Esse risco, ele é real mesmo? Você já falou um pouco lá atrás, mas eu quero saber, ele é real mesmo? Ele existe? E outra coisa, até que ponto a agricultura tem alguma interferência nesse risco? Tem vários assuntos sendo discutidos com relação aos riscos, né? Então, as abelhas,
muitas vezes elas desaparecem simplesmente da colônia, deixando dentro da colônia ninhos, né, e uma ou duas abelhas apenas. Então a gente entende que muitas vezes a situação climática, o aumento da temperatura tem sido prejudicial, o calor, né, intenso, uma colmeia ela fica entre 30 e 35 graus, é uma temperatura ideal para essa colmeia, então o calor intenso para essas abelhas pode muitas vezes fazer com que elas abandonem os ninhos e não voltem mais para casa, né? A utilização não correta de defensivos agrícolas pode sim, né, matar, se a gente fazer com que esses defensivos cheguem e se encontrem com as abelhas, a gente pode sim perder muitas abelhas. Então existem várias campanhas para que isso realmente seja melhor controlado, né? O que a gente vê? O volume de mel produzido natural, ele vem crescendo nos últimos anos. Então, se esse volume ele vem crescendo, com certeza nós estamos mantendo a população de abelha e produzindo mais por colmeia, ou nós temos um volume maior de abelhas. Então, o melhor jeito que tem, Divino, da gente manter esses insetos vivos, fazendo a principal função deles, que é a polinização, é consumindo mel. Porque quanto mais, algumas pessoas elas falam, não, a gente não pode consumir mel porque as abelhas estão morrendo. Pelo contrário, quanto mais a gente consumir mel, mais nós vamos incentivar as pessoas a criarem as abelhas. E quanto mais abelhas elas criarem, maior vai ser o volume de abelhas que a gente vai ter presente aí, não só no nosso território, mas em todo o globo. E com isso a gente melhora a polinização, a gente melhora a flora, melhorando a flora, a gente melhora a fauna. Animais que comem, né, daquelas plantas, né, ou animais carnívoros que comem os animais que comam essa planta, e toda a cadeia é melhorada, só cuidando melhor, né, das nossas abelhas que estão polinizando toda essa biodiversidade que a gente tem. Então existe sim uma expectativa, mas eu tenho certeza que o mundo inteiro está olhando muito para isso, e ao olhar muito nós estamos cuidando das abelhas. O que o mel da Baldoni tem de diferente? Parece que vocês já ganharam aí umas premiações até internacionais e tal. O que ele tem de tão diferenciado assim? Eu tô curioso agora. Bom, como eu falei para você, primeiro, a gente trabalha com todas as floradas de mel, né? Então a gente tem o eucalipto, cipa-uva, sapeixe, o mel silvestre, o mel orgânico, o mel de flores de laranjeira, enfim, uma diversidade de floradas. Isso possibilita que a gente leve para os nossos consumidores uma melhor experiência no consumo, né, uma melhor harmonização. Então o mel harmoniza muito bem com queijos. E dependendo do queijo, você tem um tipo de mel para poder consumir. Então o mel de cipó-uva, por exemplo, ele é um mel um pouco mais rico em frutose, um mel mais claro, um mel mais suave, e um mel que ele, acompanhando um queijo azul, né, um gorgonzola, por exemplo, um queijo mais forte, combina muito bem. Então, são ações que a Baldoni vai fazendo, né, que vai levando experiências para os nossos consumidores, que faz alguma diferença. E também nós nos preocupamos muito com o momento da colheita do mel. Então, como eu falei para você, né, as abelhas vão até na flor, pegam numa flor, um néctar, leva para dentro da colmeia, e nós só colhemos o mel quando ele está 100% operculado, ou seja, quando as abelhas falaram assim, eu terminei o meu trabalho, esse mel está pronto para o meu consumo, é que a gente tira para o nosso, né? Mas na verdade está pronto para o consumo delas. E muitos apicultores, até pela vontade de ter uma produção maior, muitas vezes escolhem o mel ainda não operculado, aquele mel que a gente chama de verde. Isso faz com que ele não esteja 100% terminado. Então a gente dá um valor muito grande para que a gente cuide, né, do pasto apícola que a gente está designando como denominação floral dos nossos méis, e o momento da colheita também para a gente é muito importante, e nós auditamos os nossos apicultores nesses momentos para que a gente tenha um mel realmente de qualidade e leve uma experiência maravilhosa para a mesa de todos os consumidores de Baldoni. Você acabou de ganhar um cliente, viu? Me conta, onde é o pessoal que tá nos ouvindo, nos assistindo, onde é que eles vão encontrar a Baldoni? Bom, a Baldoni hoje está presente em todos os estados. Você está nas redes sociais aí? A gente está presente em todos os estados. No site da Baldoni nós temos uma loja nossa, mas a gente está nos principais varejistas, né? Então, se você pegar Pão de Açúcar, Carrefour, Atacadão, Açaí, os principais varejistas do nosso país, a gente consegue controlar o nosso produto, está à disposição de todos. É só mel ou tem própolis, outros produtos também? Mel, tem própolis, né? Tem pólen,
E a gente tem um lançamento divino muito interessante que a gente fez, a gente começou com ele alguns anos atrás, que foi diversificar o nosso portfólio de produtos. E nós pensamos assim, poxa, as pessoas costumam cortar uma banana, jogar mel e comer, cortar um moranguinho, jogar mel e comer. E a velocidade do dia a dia faz com que a gente cada vez mais precise dar praticidade para os nossos consumidores. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos frutas em pedaços e colocamos num pote junto com mel. E chamamos de geleia, como todo mundo. Então, a gente fez uma geleia de morango, de frutas vermelhas, de abacaxi com pimenta, de damasco, de frutas amarelas com mel, né? Esse produto divino foi tão bom que nós levamos ele para o Canadá. E lá no Canadá teve uma competição internacional, né, de produtos, chama Pimondia, né? É uma competição internacional de produtos de abelha. E a Baldoni ganhou como primeiro prêmio, como melhor produto à base de mel do mundo, lá no Canadá, no ano de 2019. A gente tem um orgulho muito grande. E agora, né, passou a pandemia e tal, nós estamos disponibilizando esse produto de novo no mercado. Então, fora os méis, agora a gente entra com geleias, né, adoçadas com mel e doce de banana, doce de coco, doce de goiaba, todos adoçados simplesmente com mel. Daniel, parabéns pelo trabalho, parabéns pela proteção às abelhas, parabéns pelo Dia Nacional da Abelha. Eu adorei a nossa prosa. Muito obrigado, viu? Obrigado, Divino, obrigado. Eu tive hoje a alegria de conversar com o Daniel Augusto Cavalcante, presidente da Associação Brasileira de Estudo de Abelhas. Ele é o CEO da Baldoni Agroindústria. Gente, já ganhou prêmio internacional com os produtos, né? Então, muito bom. E nós falamos a respeito da apicultura. Hoje é o Dia Nacional da Abelha e o quanto a apicultura pode ajudar a combater a diminuição de abelhas no planeta. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.